que, segundo o jornal O Globo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve disputar uma vaga no Senado pelo Paraná, caso a Justiça Eleitoral decida cassar o mandato do ex-juiz Sérgio Moro. Moro é alvo de processo de cassação por suposto abuso de poder econômico. O segundo colocado nessa disputa, o ex-deputado federal Paulo Martins, cobiça a vaga, gerando um entrave no PL. A preocupação dos liberais é sobre a disputa que a vaga geraria, envolvendo nomes até como Gleisi Hoffmann. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, dois aspectos eu acho para a gente tratar dessa notícia. Primeiro, se você vislumbra possibilidade de Sérgio Moro ser cassado. Uma vez que isso se confirme, Michele Bolsonaro seria um bom nome porque ela não construiu sua vida e sua carreira no Paraná. Isso pouco importa? Vou começar da segunda. Eu acho que isso pouco importa, eu acho que outras considerações são mais importantes. A gente não pode esquecer que o Paulo Eduardo Martins foi um deputado fantástico, ele é um grande nome também, então não é uma escolha fácil essa escolha de quem deveria ser o candidato. A ex-primeira-dama, por tudo que eu escuto falar, é um fenômeno também na política, é uma pessoa com uma vocação natural para a comunicação, e tem tido um excelente desempenho nas suas atividades políticas. Então, ela provavelmente vai ser candidata a alguma coisa no futuro próximo, e especialmente porque ela traz também um outro elemento muito importante, que é o sobrenome Bolsonaro. Tá? O Jair Bolsonaro, quando se elegeu presidente da República, ele marcou talvez uma divisão de águas na política brasileira. Apesar de todas as críticas, apesar de todas as narrativas que foram criadas e ainda estão sendo criadas contra ele, basta uma comparação rápida entre o agora e o antes, para muita gente ter um choque de realidade e perceber que é possível, sim, a gente retomar um Brasil onde as pessoas tenham a esperança de um futuro melhor, onde a gente não tenha todo dia que dar notícias ruins e receber notícias ruins. Agora, essa situação eleitoral é sempre uma decisão muito complicada, e com relação à situação do Sérgio Moro, eu tive acesso a informações sobre o processo dele, as alegações tem a ver com aquela mudança que ele fez. Ele primeiro foi candidato a presidente da República, depois ele mudou de partido e mudou a candidatura dele para senador. Como a legislação brasileira é muito complexa, muito cheia de detalhes, isso aí criou algumas questões legais, e são essas questões legais que estão embasando esse processo. Então, no entendimento de muitas pessoas com as quais eu conversei, existe sim uma chance da situação dele se modificar. É isso, ainda sobre esse assunto, girando os principais temas do noticiário aqui do Brasil, Cristiano Beraldo. Beraldo, eu também queria pedir sua análise e avaliação. A informação diz respeito a um desejo de Jair Bolsonaro, que entende que Michele Bolsonaro poderia sim ser senadora pelo estado do Paraná. Eu me lembro que Jair Bolsonaro tinha manifestado uma certa preocupação com a possibilidade de Michele disputar um cargo executivo. Outras pessoas entendiam que o ideal seria que ela disputasse algum cargo no Congresso Nacional. Como avalia essa possibilidade de ela disputar o cargo do Senado pelo estado do Paraná, hein, Beraldo? Não há dúvida de que Michele Bolsonaro desfruta hoje de uma popularidade muito alta. Ela certamente é um nome fortíssimo para a disputa em estado como eventualmente Paraná ou Santa Catarina, ou enfim, eventualmente São Paulo, Brasília. Segundo dizem, ela própria cogitaria ser candidata por Brasília nas próximas eleições. Entretanto, havendo a possibilidade de disputar em razão de alguma cassação de chapa que venha a acontecer, me parece que a popularidade dela, neste momento, a cacifra para disputar, para vencer.
Agora, nesse caso do Paraná, é curioso porque assim, as pessoas já estão tratando da substituição de um senador que está em pleno exercício das suas funções no Senado Federal. A disputa que existe na Justiça Eleitoral, ela diz muito menos sobre as contas e as despesas durante a campanha do que esse cenário que se criou, essa onda que se criou contra todos aqueles que tiveram uma atuação de protagonismo na Lava Jato. Então, o Sérgio Moro, na verdade, está sendo vítima desse movimento. Parece que agora entendeu-se que todos aqueles que participaram da Lava Jato devem ser criticados e condenados e que aqueles que foram alvo da Lava Jato devem ser agraciados com as benesses da lei e as benesses do poder, inclusive, como a gente está vendo hoje em dia. No caso dele, primeiro, a questão dos gastos antes dele se tornar candidato a senador, a gente precisa lembrar que a legislação brasileira ela estabelece limites para gastos de campanha. Não há limite para gastos de pré-campanha. Sendo assim, qualquer candidato que tenha usado o seu fundo eleitoral ali ao limite, também incorreu no mesmo tipo de comportamento. E, além disso, estamos falando de um advogado, foi juiz. Quer dizer, não se pode assumir que Sérgio Moro é um ingênuo e se cercou de pessoas incompetentes. É preciso observar que as despesas que ele teve na campanha foram, por exemplo, inferiores às despesas que Álvaro Dias teve na campanha dele, concorrendo ao Senado pelo Estado do Paraná. Então, há uma grande confusão, mas vai se levando pelo achar, pelo querer surfar esta onda contra os protagonistas da Lava Jato. Então, assim, vamos ver se há mesmo justiça no Brasil, conforme for o resultado desse processo. Dantas, o quão factível é uma cassação de Sérgio Moro na sua avaliação e quais seriam as reais chances de Michele Bolsonaro, hein, Dantas? Daniel, difícil prever o resultado de um processo como esse, considerando o que nós já vimos acontecer na justiça brasileira, em termos de provas que muitas vezes são descartadas, provas legais que são descartadas de um processo e acabam levando à sua anulação de condenações, e provas ilegais que muitas vezes são encartadas no processo para aliviar a barra de condenados ou para condenar. Enfim, há muita instabilidade e insegurança jurídica para a gente prever qualquer resultado. Então, eu poderia aqui analisar tecnicamente a ação e dar um veredito aqui que não vai significar nada, porque, como disse o Beraldo, muitas vezes as decisões elas são tomadas em virtude de um contexto político, pressões de um lado e de outro. A gente está num momento, né? Justamente temos uma audiência marcada aí para o dia 26, se eu não me engano, e aguardando a audiência justamente com as testemunhas. É um processo que ainda está correndo. Agora, eu queria chamar a atenção desse processo, e especialmente do desdobramento em relação a uma possível candidatura da Michele, porque foram apresentadas duas ações, uma pelo consórcio ali de PT e outros partidos de esquerda, e outra ação apresentada pelo PL de Jair Bolsonaro. PL de Valdemar Costa Neto. Sérgio Moro, que apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno, inclusive. Então, essa é a política, essa é a nossa política, essa é a nossa direita. Quer dizer, o PL, na primeira chance que teve, está tentando caçar o mandato do Sérgio Moro, de senador, e agora vai tentar emplacar alguém no seu lugar, encartando aí a Michele no Paraná, para conseguir obter essa política brasileira, eu vou falar para vocês, chega a subir na garganta, né? Porque para atrair e coçar é só começar. Então, esse eu acho que é o aspecto que mais chama a atenção desse processo, um processo absolutamente lamentável. E mais lamentável ainda que você pode esperar, naturalmente, uma ação movida pelo PT. Agora, pelo PL de Jair Bolsonaro, que o Moro apoiou, fica aí o questionamento para a nossa audiência, para os nossos espectadores. Inclusive, o Cláudio Dantas
falou sobre uma certa incógnita em relação ao veredito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, porque o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina acabou rejeitando a cassação de Jorge Seife em um processo até relativamente semelhante com o de Sérgio Moro. Só para fechar esse tema, José Maria Trindade. Zé, como tem observado essas tratativas e essa disputa interna no PL que se desenha, hein? Pois é, isso parece aquela música antiga do Chico Anísio, né? O urubu está com raiva do boi, né? Porque o urubu quer morrer, o urubu quer comer e o boi não quer morrer, não tem alimentação. É o tom da música, quer dizer, não há ainda no horizonte próximo a possibilidade real de cassação de Sérgio Moro. Mas aqui na política corre que ele será, e tem até uma lista que inclui a Zambelli, inclui outros deputados, que não vou ficar aqui citando o nome, mas tem uma lista correndo na política. E aí, esta possibilidade de cassação de Sérgio Moro inclui, inclusive, a troca lá e uma eleição temporona, né, fora de época. Acho muito complexo isso. A justiça, até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, Supremo, ainda tem um tempo. Eu sou um cara que respeito demais mandato. Quem quiser saber a dificuldade que é se obter um voto, se candidate e tenha pelo menos 100 votos, para você ver a dificuldade, como é complexo, como é difícil. E o voto não significa o Sérgio Moro, significa os que votaram no Sérgio Moro. Veja bem que essa disputa aí inclui nomes pesados, como Álvaro Dias, Michele Bolsonaro, ela é sim candidata. O PL quer emplacá-la. E a Gleisi Hoffmann, a última notícia que tem é que o PT desencorajou a candidatura dela, ela não deve ser candidata. Porque seria uma candidata que não poderia perder, porque é presidente nacional do PT. Seria apresentar um nome forte demais para uma disputa duvidosa e que, se derrotada, poderia fazer estragos na imagem do partido. Então, as informações que eu tenho é que Gleisi Hoffmann não será candidata, mas o PT deve apresentar um outro nome, isso se houver a cassação do mandato do Sérgio Moro, que eu acho muito difícil. Agora, na realidade mesmo, aqui, o que a gente ouve, inclusive da cúpula do PL, eu ouvi isso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Qual é a fotografia real? É a seguinte: Michele Bolsonaro será candidata em 2026 ou talvez nas próximas eleições. Vai depender, sabe de quê? De pesquisa, ver qual é a realidade de 2026 e a partir daí ela pode ser apresentada, inclusive, como candidata do PL à presidência da República. Se não, poderia ser ao Senado, onde o partido achar melhor e onde ela estiver melhor colocada nas pesquisas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, onde ela tem um apoio muito grande. A comprovação disso é que ela, quando entrou na campanha, a Damares Alves subiu e foi eleita exatamente com esse apoio. Então é daí que se deduz de que ela tem uma fonte de apoio muito forte aqui no Distrito Federal. Mas, de qualquer maneira, a especulação do momento é essa especulação, e a realidade é que o PL vai contar com ela nas próximas eleições. Ela está muito forte, tem feito um trabalho aí pelo Brasil inteiro, fundando comitês de PL Mulher, tem uma assessoria muito firme e forte no PL, um espaço no partido muito grande, viagem pelo Brasil inteiro. Então, essa é a realidade. É uma carta na manga ali para qualquer candidatura disponível e executável lá em 2026. Essa possibilidade aí é outra que está sendo estudada. Mas o número de candidatos todo dia sobe lá no Paraná, né? Álvaro Dias, inclusive.